Episódio patrocinado por Eizo, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. Mako, equipamentos para estúdios fotográficos profissionais. E Photoshop Conference, inscreva-se no maior evento de Photoshop da América Latina. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do PhotoPro TV, trazido até vocês pelo Grupo PhotoPro e pelo Photoshop Conference. Meu nome é Alexandre Kise e eu quero abrir com um aviso super especial. As inscrições para o Photoshop Conference de 2012 já estão abertas. O evento vai acontecer entre os dias 16, 17 e 18 de abril de 2012. E quanto antes você se inscrever, maior será o desconto. Portanto, entre lá no site photoshopconference.com.br, veja toda a programação, conheça os instrutores, as dicas, as técnicas que serão apresentadas e garanta já a sua vaga neste evento que, com certeza absoluta, vai fazer uma tremenda diferença na sua vida, na sua carreira e nos seus trabalhos. Bom, voltando para o nosso podcast, hoje eu tenho uma dica um pouco mais criativa. Vou ensinar como é que eu faço um texto mais descontraído, com uma certa textura, mas mantendo totalmente a parte editável. Vamos ver? Vai ser um processo bem interessante. Então vamos lá. Já tenho o meu texto prontinho, você vai ver que eu vou utilizar uma imagem daquelas que a gente fica andando por aí fotografando. Ó, pode ser uma folhagem, uma textura qualquer. Acho que já aconteceu isso com você. Estava andando na rua, viu uma textura bonita, fotografou. Pode ser com o celular, com uma câmera de mão ou até mesmo com a sua câmera profissional, tanto faz. Como ela será a base da textura, não precisa ser uma imagem de altíssima qualidade. O que precisa é que ela tenha uma informação diversa. Então olha aqui que eu vou fazer. Vou clicar na imagem com a ferramenta de movimentação, arrastar até o nome do meu fundo e posicionar ela basicamente em cima do texto. A partir daí, eu entro num comando chamado Image Ajuste e dentro dele eu tenho um carinha chamado Threshold. O que o Threshold faz? Ele faz um contraste extremamente forte dentro da imagem. Notem o seguinte, eu posso movimentar ele para um lado ou para o outro, tanto faz carregar para um lado ou para o outro. O que você tem que imaginar é o seguinte, as áreas brancas são as áreas que serão selecionadas, as áreas pretas são as áreas que não serão selecionadas. Então eu vou brincando até achar um nível de contraste interessante. Clico em OK. Então notem, aquilo que era inicialmente uma textura, uma imagem, ela a partir de agora virou um contraste bastante grande. Esse contraste, quando eu venho no menu de canais, ele é uma máscara. Então se eu apertar o Ctrl e clicar em cima dele, o que o Photoshop faz? O branco seleciona, o preto não. Automaticamente, quando eu volto na minha imagem, seleciono a barrinha ou a pasta aonde contém os textos, basta inserir agora, olha lá, uma máscara. Olha que interessante, ó, meu texto já ficou todo falhado. A partir daí, olha, se eu coloco a imagem de fundo, olha que legal. Eu tenho a campanha prontinha. Ainda posso fazer o quê? Tirar o link, selecionar a máscara e utilizar o comando de Free Transform. Olha lá, Edit, Free Transform. Nesse comando, eu posso determinar que eu quero um tamanho um pouquinho menor e ele vai fazer o quê? Vai redistribuir agora onde eu tenho esse desgaste. Então, uma vez que eu coloquei ele no ponto que eu achei que vai ficar mais interessante, talvez um pouquinho a coisa menor ainda, ó, já ficou bem legal nessa área aqui, eu dou o Enter. Joia? Tranquilo até aqui? Vamos ver a parte editável, como é que ela funciona? Notem o seguinte, primeira coisa, a letra A eu não consigo uma leitura, bem como a U não está com uma leitura super boa. O que eu vou fazer? Pego minha ferramenta de pintura, escolho um brush qualquer nesse caso, ó, já está com um brush bastante grande. Eu vou utilizar as Ctrl Alt e clicar o botão direito, ó, vou trabalhar com tamanho menor ou maior. Apertei o X, como eu estou com a máscara selecionada, eu posso simplesmente pintar aqui em cima, ó, ele vai revelar a informação. Vamos colocar um brush bem duro nesse momento, ó lá. E com o X de novo, eu vou trocar a informação de cores e posso ir falhando ela aonde eu achar que vai ficar mais interessante. Então eu posso tanto mostrar como esconder. Essa seria a primeira parte da edição. Qual é a segunda? Trocar o texto. Olha o seguinte, eu abro a minha pastinha de texto e quando a gente faz a análise, o pessoal tem lá, poxa, mas está escrito gosto. Pô, ninguém vai escrever gosto, vai escrever o sabor. 2 cliques, ele automaticamente faz o quê? Seleciona o texto para mim. Uma vez que ele selecionou esse texto, o que eu vou fazer a partir de agora? Vou escrever o sabor de sempre. Legal.
Notem que eu escrevi o sabor e como a minha máscara está inserida na pasta, ele automaticamente aparece com esse desgaste apresentado. Viu como é simples? Viu como é legal? Daqui a pouco eu vou mostrar mais uma dica em cima disso também. Você viu como é que eu faço para desgastar o texto? Agora eu vou mostrar esse efeito numa moldura. Nota o seguinte, vou começar com a mesma imagem, arrasto e trago ela, olha, para minha composição. Ela está bem pequenininha. Lembra, eu já fiz essa dica dentro de um podcast 62 que eu apresentei lá atrás. Até fica a dica, se você ainda não assistiu ele, vale a pena voltar e ver como é que funciona para criar esse tipo de moldura. Vou utilizar o Free Transform e vou fazer o quê? Vou aumentar o tamanho da imagem exatamente para cobrir toda a extensão da minha arte. Legal, sei que eu estou interpolando a imagem aqui, mas lembra, eu vou usar isso como uma moldura, um desgaste, então não é algo que realmente vai fazer uma grande diferença. Ele vai aceitar perfeitamente na nossa fusão, porque é um efeito que eu estou aplicando. Tá, depois disso, qual que é a dica? Image, ajuste, vou entrar lá naquela opção chamada Threshold, vou definir qual é o nível de contraste que eu quero, pensando que o branco seleciona e o preto não, então olha lá, estou fazendo toda a minha brincadeira nesse momento, aqui tá legal, clico em OK. Venho no painel de Channels, clico nesse botãozinho com Ctrl, qualquer um dos canais, R, G ou B, você vai perceber, olha lá, o meu cursor muda. Então, mudou, clicou com Ctrl, ele carrega a seleção. A partir daí eu volto na minha imagem e coloco essa moldura. Olha que interessante que ele fez agora, tá vendo como ele pegou a minha imagem, olha lá, com o Shift eu vou cancelar e vou apresentar. Ele colocou um desgaste na moldura da minha imagem. Se eu quero que esse desgaste aconteça na imagem como um todo, o que eu tenho que fazer? Tiro o link, clicando em cima da corrente, clico na imagem, Free Transform, e a única coisa que eu vou fazer é o quê? Arrastar para a imagem toda. Ele automaticamente coloca a informação e se eu reduzo a opacidade, olha, eu já tenho um efeitozinho bem interessante também sendo colocado. Então o Photoshop tem esse poder. A mesma coisa, aplicada de forma diferente, consegue representar diversos efeitos, e eu acho que essa é uma das grandes magias do aplicativo. E assim chegamos ao final de mais um tutorial. Espero que você use muito ele em suas imagens. E lembrando mais uma vez, se você quer interagir com o nosso conteúdo, o e-mail é podcast@fotopro.com.br. Para saber o que acontece no universo de Photoshop, fotopro.com.br. E agora, para garantir realmente um universo de conhecimento, photoshopconference.com.br. É isso aí, galera. Tô no site, tô no Twitter e te vejo no próximo episódio.